franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Foi um fim de semana de muito futebol. Duas finais absolutamente importantes: Eurocopa e Copa América. Na Europa, triunfo da Espanha, que mostrou méritos para isso da primeira à última rodada, 2-1 sobre a Inglaterra. Aqui na América do Sul, ou melhor, Miami, a maior cidade da América Latina, sem dúvida, foi uma vitória suada da Argentina sobre a Colômbia. 1-0 já na prorrogação, gol de Lautaro Martínez, talvez hoje o mais eficiente jogador de uma Argentina que vive aí as despedidas de Messi. Aqui conosco, Luiz Ademar e Ailton Amalfi. Perguntaria aos nossos caros comentaristas a opinião deles sobre o futebol demonstrado lá e cá, ou deveria dizer lá e lá. Bom, meus amigos, se eu vou começar então, eu vou falar para vocês o seguinte, né? Eu vi ao todo da Eurocopa e da Copa América o que a gente já tem visto no cenário sul-americano e no cenário europeu, né? Jogos. Vamos pegar o time do Silvinho, que foi mandado embora, escorraçado do Corinthians. Time que centradinho, arrumadinho, os times todos trabalhando e tal, coisa que a seleção brasileira, por exemplo, não tem. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: afinal, Espanha e Inglaterra, embora não foi aquele jogaço. Assim, primeiro tempo, principalmente, acho que foi decepcionante. Segundo tempo foi melhor, prorrogação um pouco melhor e tal. Mas mostra que, assim, times que têm esquemas táticos, que têm definição, que têm elenco, que têm jogadores individuais, tudo que nós não temos na seleção brasileira, e um futebol dinâmico e tal, que a gente vê pouco, embora a gente veja também no Campeonato Brasileiro. Estou falando pela primeira divisão, eu faço Série B, Série C, Série D, pelo amor de Deus, não tem nem comparação com a nossa Série A. Eles são bem abaixo. Mas com a nossa Série A, alguns bons jogos, mas outros melhores. Piores, né? E aí, no caso da Copa América, já começa pela bagunça fora. Competição da Conmebol. Os campos sem o tamanho certo, tudo uma várzea. Campo ruim. Está primeiro mundo e tal. Uma porcaria. Não tem nem a metragem certa, não tem nada. E aí você vê a final, a bagunça, mudando o horário e tal, porque invasão e tal. Então você vê o que é Conmebol, o que é Europa e o que é América do Sul, né? Ou as Américas. A gente já vê pela organização, pelos campos, pela qualidade. E aí o jogo, né? Uma Colômbia que para mim foi o melhor futebol da Copa América, acabou sucumbindo mais uma vez diante de um time que tem talentos individuais forte. Quando joga coletivamente um pouquinho, é suficiente para ganhar. Amalfi, eu lhe faria uma pergunta. Você reconheceu, pelo menos nessa final, a Argentina campeã do mundo? Eu estava vendo a Argentina, depois eu falo um pouquinho da Euro, né? Eu achei, sim, que time cascudo. Um time cascudo, é um time que está ganhando e criou casca. Você pega aquele Depou. Quando nós vamos ter um jogador com aquele comprometimento? E não importa se ele joga no Atlético de Madrid, né? Não importa se ele joga em time grande ou time pequeno lá, ele vem e se compromete com a seleção argentina. Você vê o Dibu joga no West Ham, Ademar? West Ham, né? O cara é muito. O nosso goleiro joga no Liverpool. E o cara que vem para jogar na seleção argentina do West Ham joga muito melhor, tem muito mais comprometimento. Perderam o Messi ontem, parece que eles se uniram, falaram, vamos ganhar pelo Messi. É um time cascudo que não se entrega. Eu também concordo com o Ademar que a Colômbia é um time melhor, mas também cheio de comprometimento. E a gente viu no Brasil o quê? O manto do Zagallo coberto que cobriu o nosso querido Dorival, parece que incendiou, contaminou todo mundo. Eles que têm que ter medo da gente. Eu não sei quem é esse cara. Quem é o Bruno Guimarães para falar ele que tem que ter medo da gente? O Richard Rios jogou muito mais do que joga no Palmeiras, jogou muito mais do que o Bruno Guimarães, o João Gomes. O Depou deu aula, ele conseguiu irritar o time da Colômbia sozinho. Comprometimento, time cascudo. E time cascudo se forma quando você ganha título. O Brasil não ganha título, eles vêm com aquela empáfia. A imagem que eu guardo do Brasil
é o caminhar do Militão indo bater o pênalti. Quer coisa mais arrogante, mais nojenta do que aquilo? Então, E depois a galinha choca, né, Ailton? Aí ele é, fica uma galinha choca para bater o. Aí ele dá aquelas perninhas, olha, parece uma galinha choca. me Bate as perdoe, eu não perninhas e vai lá e bate o pênalti. aquele sorrisinho idiota, vamos falar, aquele sorrisinho idiota, e aí vai, bate e fica com aquela cara, termina o jogo, vai embora. O que mais eu tenho inveja, sim, no bom sentido, da Colômbia, até do Equador, que jogou muita bola contra a Argentina, é o comprometimento. Às vezes, eles são até inferiores tecnicamente, só que no comprometimento eles se igualam. A Argentina ontem deu uma aula de comprometimento na hora que o Messi saiu, e eu tenho inveja disso. O que explica, então, Ademar, você que tem uma vivência não só de jornalismo, mas também do futebol no campo, o que explica essa falta de empenho? Por que os nossos jogadores, tudo bem, não são jogadores dos melhores, nem todos estão nos melhores times da Premier League, mas se você for ver também a seleção da Espanha ou a seleção da Argentina, como a Malfi citou, tem jogadores que jogam em times pequenos em seus campeonatos. Quer dizer, parece que não é essa a explicação. Qual é a explicação? Por que essa falta de empenho? Para eles, basta jogar na Premier League? Não precisam fazer mais nada? Então, me parece que é isso, sabe? Eu vi o Endrick quando ele fala, eu acho que aí também, assim, nós também forçamos um pouco de barra, porque ele é jovem, um moleque de 18 anos, sem experiência nenhuma, só a experiência dele é do Palmeiras, da base do Palmeiras, que foi puxado pelo talento para o time profissional. E aí ele falou: olha, o Vinícius Júnior e o Rodrigo poderiam estar de férias. Mas Mas peraí, o eles. Yamal também não é mais ou menos, não corresponde mais ou Sim, menos a sim. ele? Mas assim, quando eu te falo assim, a frase dele, que foi infeliz, eu nem. Que ele fala, quando ele fala do Vinícius Júnior e o Rodrigo poderiam estar de férias depois de ser campeão do mundo, mas estavam aqui jogando. Sabe, como se aquilo fosse um feito. Parece, já um moleque de 18 anos, e ele vem, embora ele seja novo, não tenha experiência, ele vem com esse negócio. Gente, a gente poderia estar indo hoje. Os caras são campeões do Real Madrid, estão vindo aqui ainda e vocês estão reclamando dos caras, como se a gente não pudesse reclamar dos caras que foram campeão do mundo pelo clube, sabe? Então, eu acho que o pensamento do jovem e do experiente, como o Bruno Guimarães, é um pensamento tacanho. E aí, aquela coisa que eu acho que você tinha que ter um comando, por exemplo, se eu fosse o treinador, porque o Dorival, eu sou São Paulino, grato ao Dorival, que é o único título que eu não tinha, ele veio no meu time e conquistou. Então, como torcedor, eu sou grato ao Dorival, adoro o Dorival, amo o Dorival, como São Paulino. O Dorival era técnico de Figueirense, do Ceará, do Jacutinga, do não sei o quê e tal, ele era apagador de incêndio, cara, sempre foi. Teve no Santos com o Neymar e tal, papapá. E se você pegar a carreira dele como um todo, ele não era um cara com 60 e poucos anos que nunca ninguém falou em seleção brasileira quando a gente tinha uma safra de bons treinadores. Nunca ninguém falou. Até pegaram um interino, o Fernando Diniz, e não lembraram do Dorival. Mas o Dorival tinha vencido as 2 últimas Copas do Brasil com o Flamengo, que ele saiu do Ceará, abandonou o Ceará para pegar aquele elenco cheio de estrela do Flamengo. E foi bem. Mas o Flamengo, e a gente bateu no Flamengo, cumpriu o contrato com ele até o fim, falou: obrigado, Dorival, mas você não é o cara para fazer meu time jogar bonito. Você não fez. Você foi campeão, assim como o Palmeiras mandou embora o Luxemburgo campeão e trouxe o Abel. Não, você foi campeão, mas meu time não joga bola, eu preciso de outro cara. O Flamengo fez isso. Aí ele no São Paulo, com a chegada do Lucas, vamos lembrar que o São Paulo tinha perdido do Sport, ganhou a classificação nos pênaltis, tinha perdido o primeiro jogo do Corinthians. Quando chega o Lucas e dá um patamar de Lucas, Caleri, Luciano, enfim, aí ele consegue ser campeão merecidamente. Então nós temos um treinador, que não é unanimidade, duvido que você fala 10 pessoas, a maioria vai falar que o Dorival é o cara da seleção brasileira. A gente já não tem um cara assim. E aí a convocação dele, para mim, foi péssima. Segundo, a seleção brasileira foi imitar o Real Madrid e jogar sem centroavante. Jogamos sem centroavante, certo? Aí o que acontece? Lá é Bellingham, Vinícius Júnior e o Rodrigo. Aqui a gente põe o Rafinha. Pô, o Rafinha joga no Barcelona. O Douglas do São Paulo jogou no Barcelona. No Barcelona hoje todo mundo joga, cara. E aí a gente fala que o Rafinha é o cara. O Rafinha é grosso, cara.
Até Rafinha, o Yamal, e aí a até gente o Yamal joga no Barcelona. Hã? Até o Oi? Yamal joga no Não, Barcelona. esse joga muito, mas o Rafinha, você viu o que o Rafinha falou? Quem é o Ronaldinho para falar que não vai vir a Copa América? Eu jogo mais que ele no Barcelona. Eu tenho mais futebol apresentado no Barcelona do que o Ronaldinho. O Rafinha falou isso, cara. Eu joguei mais no Barcelona que o Ronaldinho Gaúcho. Quando um cidadão desse fala isso, e a seleção joga com Rafinha, joga com sem centroavante, sem camisa 10, sem nada, o Paquetá é uma piada, né? O Paquetá é bom para fazer aposta, cara. Pra jogar no Resta ver que Barcelona que ele jogou mais do que o Ronaldinho, né? Que Hã? time era. Resta ver que time do Barcelona era esse. Eu queria saber, pô. Eu queria saber, porque ele falou isso, que ele jogou mais no Barcelona. Quem é o Ronaldinho Gaúcho, cara? Com todo o respeito que ele já jogou muito, no Barcelona eu jogo mais do que ele. Pô, pelo amor de Deus, cara, nós temos os caras que falam isso. Temos o cara, nós jogamos na Premier League. Os caras também da Argentina jogam na Premier League, em time pequeno também, mas parece gigante na Argentina. Os nossos são tudo anãozinho, cara. Amalfi, me diga Oi. uma coisa, uma pergunta específica para você, que além do mais tem um olho clínico para técnicos. Quem seria o técnico? Eu concordo plenamente com o que disse o Ademar. O Dorival é uma pessoa adorável, ele é um excelente bombeiro, um apagador de incêndios. No momento, não, no momento ele ateou o fogo, ele incendiou uma seleção, mas no sentido não de pô-la para cima, e sim tirar o que tinha de esperanças. Quem você vê como um técnico hoje, que, vamos dizer, até não necessariamente brasileiro, né, que poderia levantar esse time, dar a esse time esse comprometimento que os jogadores brasileiros, infelizmente, não têm mostrado? O que eu vou falar é completamente impraticável, que ninguém vai engolir. Galhardo, contrata o Galhardo. Entendeu? Traz o Galhardo, talvez ele traga um pouco do comprometimento dos argentinos. E eu queria falar da Euro também, de minha parte, depois a gente continua com os assuntos aqui. Viva os imigrantes, né? Viva os imigrantes. A racista Espanha foi obrigada a engolir os imigrantes, o Nico Williams e o Yamal. O pai, se não me engano, é marroquino e a mãe é da Guiné. Todos tão negros quanto o Vini Júnior. Tão negros quanto o Vini Júnior, que do Vini Júnior nós não podemos falar nada. Esse teve comprometimento. Não jogou bem, mas teve comprometimento. E eu estava vendo também a Inglaterra, toda vez que a Inglaterra perde, eles estampam um jogador negro na capa. Né? Perdemos, eles colocam o Saka, o Bellingham, e quando ganham, eles colocam um branco. Eles colocam o Harry Kane, o outro o Grealish. Então, abaixo os racistas e viva os imigrantes que fazem a Espanha jogar como o Brasil jogava antigamente. Um detalhe que me chamou muita atenção. O Yamal, toda vez que aparecia que ele fazia o gol, ele fazia um símbolo, que era o 4, o 0 e o 3, que é o código postal do bairro em que ele nasceu, que é uma favela. É o bairro mais humilde, mais sofrido, mais discriminado que tem por lá. Tá? Como o Cafu fez com o Jardim Irene, né, quando ganhou a Copa do Mundo, né? Sim. Ele levantou 100% o Jardim Irene. Quer dizer, ele não esqueceu as origens dele, não trocou as origens dele por iates, pelo Ramon, sabe? Por Ibiza, né? Por Ibiza. Vamos falar que já estão falando da Espanha, por Ibiza. Exatamente. Então, não sei realmente. Em alguns momentos eu pensei que esse mau desempenho, esse desempenho que nos desapontou da seleção brasileira, poderia ser acreditado a uma geração não tão brilhante. Mas eu estou realmente achando que o problema é maior, que o problema vem de descrédito, o problema vem de uma falta mesmo de noção do que é representar um país no campeonato internacional. Não vou nem falar desse traste que é a CBF, desse traste que é o Ednada, né, que é o presidente da CBF, que, aliás, está sendo convocado pela CPI agora. Então, falta
quem mostre a eles que eles estão ali representando o Brasil. Ou será que esse Brasil já não ilude mais a eles, esse Brasil que nós temos agora? Não sei dizer. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Nesse fim de semana, aconteceu mais um caso que mostra os descaminhos por onde seguem os nossos árbitros, os nossos juízes, que são treinados, educados e escalados pela Confederação Brasileira de Futebol, a famigerada CBF. No jogo entre Inter e Juventude, um torcedor colorado entrou em campo para agredir um jogador do Inter. Esse jogador do Inter, ou esse agressor, foi contido por jogadores do Juventude, entre eles Alan Ruschel. Esse homem chegou a desferir 2 ou 3 socos que atingiram um ou outro jogadores. O Ruschel, se defendendo, também desferiu um soco nesse pseudo-torcedor, que daí para frente pode ser chamado de agressor. Ele tirou a camisa de torcedor e passou a ser o agressor. Bom, resultado: o VAR entra em ação depois do agressor ser contido e retirado pelos seguranças, como sempre tardios, e o Ruschel foi punido. O VAR chamou o juiz, falou a ele: o Ruschel agrediu o agressor. Quer dizer, ignorando aí princípios básicos do direito. O agressor é quem inicia a ação violenta. O outro reage, muitas vezes em defesa de si próprio ou de alguém, no caso de alguém. Bom, o juiz foi lá, seguindo o VAR, que falou: o Ruschel agrediu, você tem que expulsá-lo. Isso foi dito no VAR. O juiz foi lá, sem pensar 2 vezes, expulsou o Ruschel. É mais um caso em que a lei é aplicada de sua forma mais burra, seguindo apenas as palavras do texto, não seguindo as interpretações. A agressão foi iniciada por um indivíduo. Quem foi expulso, quem pagou, foi o defensor das pessoas que poderiam ser agredidas. É esse o caso do futebol brasileiro. Amigos, o que vocês têm a acrescentar, o que vocês têm a dizer, o que vocês acham dessa situação? Bom, eu vou começar aqui. Primeiro que você disse quase tudo aí, foi um editorial quase tudo. E o torcedor, ele entrou para agredir o Ener Valencia. Né? 2 coisas aí, né? Que é um jogador do Internacional. Quem defendeu o Ener Valencia foram os jogadores do Juventude. Eu não vi nenhum jogador do Internacional indo lá para defender o Ener Valencia. Será que é por medo da torcida, medo de alguma outra consequência? Então, aí vai uma crítica também aos jogadores do Internacional, que pode ver a rodinha, não tinha nenhum jogador do Internacional para defender o Ener Valencia. Porque ele tinha perdido um pênalti, isso é normal, erro técnico, normal. E outra coisa, o princípio da legítima defesa foi: o cara toma um soco, ele vai fazer o quê? Ele reage. Aí vem um estúpido que lê ao pé da letra, aí precisa ver o que está escrito na regra, que é uma regra burra, e vai e expulsa o Ruschel. E a gente vai querer que o Ruschel não fique indignado com isso. Quer dizer, é um absurdo. Primeiro, um absurdo os jogadores do Internacional não terem ido defender o Ener Valencia, que eu acho que foi por medo, porque é muito estranho, né? Alguma consequência que poderia ter com a torcida. E aí depois expulsa o cara que defendeu, que usou a legítima defesa. Eu acho que o absurdo começa ainda um pouco antes, Amalfi, que a gente não citou aqui. Como é que um torcedor tem acesso ao campo? Você vê os campos na Inglaterra, não tem alambrado, não tem nada disso, e ninguém entra em campo. Ademar. Aqui a gente entra porque não tem punição. E as punições, você dá 10 jogos, vai ficar 10 jogos, daí os caras recorrem lá e tal, daqui a pouco o cara fica 2 jogos sem torcida. Aí, enfim, a impunidade reina aqui quando acontece Você isso. tem que punir o Internacional, aí o Juventude não tem nada a ver com isso. Sim, mas alguém tem que ser punido, né? Alguém tem que ser punido. Aqui ninguém é punido, ninguém é punido. O relação ao Ailton falou, é o medo, Ailton. Geralmente quem viaja no jogo lá em Caxias do Sul, geralmente ou os moradores de Caxias do Sul que torcem para o Inter, alguns, mas a maioria que vai jogos de fora, em qualquer clube, é uniformizada. E aí o cara, provavelmente, que entrou,
os caras vão saber se é uniformizado ou não. Aí eu soco esse cara, tô ferrado. Os caras vão me pegar, os caras sabem onde eu moro, os caras sabem onde minha família mora. Então, o que acontece? Por isso que não tinha. Eu também reparei isso, mas meu entendimento foi claro a respeito disso. Se eu sou o juiz, eu quero falar que se eu sou o juiz, o VAR fala: ó, cara, vai pro inferno. Você não me falou nada disso, vai pro inferno. Vai pro inferno. O cara deu um soco para salvar o cara aqui, ia ter umas consequências. Vai pro inferno. E aí pode me punir por comissão de arbitragem, se eu sou o árbitro, vai pro inferno. Mas eu tive a pachorra de ficar vendo todo mundo, os comentaristas e tal, eles falaram: gente, o árbitro depende disso para viver. Ninguém tem outra profissão, não. O cara trabalha quarta, domingo, e o cara que fala lá que um é funcionário público, outro é isso. Ele é funcionário público. Então, isso que eu estou falando assim. Só que o que acontece? Esses caras, o VAR chamou, falou: segue a regra. Se ele não seguir, expulsar o cara, ele está fora da próxima escala. Então o cara defendeu o dele. Infelizmente, o árbitro foi covarde, mas o VAR falou assim: ó, a regra é essa, você tem que expulsar. O que o cara vai fazer? Vou lá e expulso. Que é um absurdo, eu acho. Mas a regra é tão. A gente tem que debater, principalmente os clubes, precisavam debater isso. A gente tem que mudar isso. Como eu vou pegar um exemplo totalmente diferente. O goleiro é intocável, e os goleiros hoje fazem uma defesa, caem e se contorcem. Não pode fazer nada contra isso, porque o goleiro. Cara, tem que mudar a regra. O goleiro pode cair uma vez, na segunda, ele tem que ser substituído. Aí você vai ver se eles continuam caindo. Então a gente tem que mudar essa regra. Porque eu estava vendo, até um deles falou o seguinte para mim: a mesma coisa que o Gandula some, ou ele segura a bola. O jogador vai lá, pega de maneira brusca a bola da mão do Gandula e o Gandula se joga para trás. Ele é expulso, porque é uma agressão, que também é uma agressão. Você vai pegar a bola que você quer jogar, cara. Né? Como não foi uma agressão do. Ele evitou que um companheiro de profissão fosse agredido. Então, a gente tem que debater, principalmente, mudar algumas regras, como essa estúpida que o cara expulsou. Mas o cara seguiu e ficou com medo de ficar fora da próxima escala. Se o VAR me chamou, você já pensou, a comissão vai falar: ó, o cara falou para você, o cara agrediu, o cara mandou se apitar, você falou para ele: não, eu não vou. O cara expulsou e acabou. Ele quase pediu perdão para o Alan Ruschel. Ele quase pediu perdão para o Alan Ruschel. Oh, me desculpa, eu tive que fazer isso, cara. Desculpa, mas eu tive. Há várias conclusões a serem tiradas disso. Primeiro, quem apita o jogo não é mais o juiz, é o VAR. Segundo, segurança nesse país é uma anedota, uma piada de mau gosto. Porque se o jogador tem medo da torcida, prova que não tem polícia que dê a um cidadão a segurança necessária para ele exercer a sua profissão. Terceiro, o que é segurança nesse país, onde, como aconteceu em Anápolis, um policial militar saca sua arma e atira com bala de borracha, com bala de chumbo, com atiradeira, com bodoque, com o que fosse, e atira na perna de um goleiro quando não havia a menor ameaça a nada. É esse o Brasil que nós vivemos. E, de certa forma, dá até para entender por que os nossos jogadores não têm tanto comprometimento ao vestir essa camisa verde e amarela. Essa camisa hoje deveria estar corada de vergonha. Queria perguntar para o Ademar, para a gente encerrar em alto astral. Se invadem o Guarulhão daquele jeito, o que acontece, Ademar? E você, o Alan Ruschel, do momento, o que você faz, Ademar? Eu dou uma veladora no pescoço. E aí os caras saem comigo no braço. Isso aí, Ademar, vamos lá que eu vou dar também. A porrada tem que comer solta e depois o jogo segue, cara. Pô, os caras estão jogando, os caras estão. A gente esquece, os caras estão trabalhando. Os caras estão trabalhando. Eles são remunerados, carteira assinada, contrato e tal, para trabalhar. O cara está trabalhando, um invasor entrou no trabalho do cara para espancar o cara, o companheiro de outro time o defendeu e foi expulso por defendê-lo. É isso o retrato da coisa. É isso. Eu te ajudo e sou prejudicado. Eu impeço que você seja agredido, porque o cara ia atingir o cara. Se ele não dá um gancho no aquele queixo dele lá, o cara ele ia acertar, ele que ia dar o gancho. Mas o que fala a regra?
toma porrada, mas aceita, porque senão você vai ser expulso. Bem, amigos, fica assim, esse é o quadro do nosso futebol, que infelizmente saiu bastante diminuído nesse fim de semana, em que nós podemos compará-lo com o melhor da Europa e com nem tão melhor da América Latina. Até a próxima. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.